Boa tarde, o meu nome é Júlia e junto com o meu grupo, Alane e Jennifer, vamos apresentar o nosso trabalho sobre topologias de rede. O nosso trabalho está dividido em algumas partes. Vamos começar com a introdução ao tema, a apresentação das 5 topologias, vantagens e desvantagens de cada uma delas e a conclusão do trabalho. Para dar início ao nosso trabalho, vamos responder a seguinte pergunta: o que é topologia de rede? A topologia é o padrão no qual o meio de rede está conectado aos computadores e aos outros componentes. Ou seja, de forma resumida, é a maneira como você desenha e estrutura a rede dos computadores. É como um mapa físico de como os computadores estão interligados. As máquinas podem estar organizadas e conectadas de diversas formas, e cada uma delas vai apresentar as suas particularidades, que vão influenciar diretamente em pontos como velocidade, custo e segurança. Dando início à apresentação das topologias, vamos começar pela topologia linear ou de barramento, onde todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados, conhecido como backbone. Nesse modelo, os pacotes de dados enviados são sempre entregues a todos os computadores ligados na rede. Sendo assim, todas as máquinas vão receber os pacotes. Apesar disso, elas só recolhem para si aqueles que são destinados a ela. Por conta disso, a rede fica sobrecarregada, já que todos os computadores vão receber os pacotes enviados. Na prática, quando um computador estiver transmitindo um sinal, toda a rede fica ocupada. Caso outra máquina tente enviar sinais ao mesmo tempo, vai ocorrer uma colisão e vai ser necessário reiniciar toda a transmissão. Para evitar a colisão de dados, vai haver apenas uma transmissão por vez. Inclusive, como todos os computadores estão ligados num único barramento, caso esse cabo principal sofra algum tipo de desconexão em alguma parte dele, toda a rede vai sair do ar. Nesse modelo, geralmente é usado o cabo coaxial. A segunda topologia apresentada vai ser a topologia anel. Nessa topologia, os dispositivos estão conectados em série, formando um circuito fechado, um anel. Esses dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingirem o seu destino. Dessa forma, uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações através da retransmissão, até ser retirada pela estação de destino ou pela estação fonte. Da mesma forma que na topologia linear, para evitar a colisão de dados, vai ocorrer apenas uma transmissão por vez. Bom, dando continuidade na fala de Júlia, agora eu vou explicar para vocês sobre 3 tipos de topologias de rede que são muito utilizadas hoje em dia: a topologia em estrela, a topologia em árvore e a topologia híbrida, que também é chamada de mista. Cada uma delas ela tem uma estrutura diferente e se encaixa melhor dependendo do tipo de ambiente, da quantidade de dispositivos e da forma como a rede vai ser organizada. A primeira que eu vou falar é a topologia em estrela. Essa é uma das mais comuns e fácil de visualizar. Por quê? Como o próprio nome diz, ela lembra o formato de uma estrela. Nessa estrutura, todos os dispositivos da rede, como computadores, impressoras, roteadores, entre outros, são ligados diretamente a um único ponto central. Esse ponto central pode ser um hub, que é um equipamento mais simples e que só repete os sinais que recebe, ou pode ser um switch, que já é mais inteligente e organizado, e ele organiza melhor o tráfego de dados. O funcionamento é assim: toda a comunicação entre os dispositivos passa por esse ponto central. Por exemplo, se um computador quiser enviar uma informação para outro computador da mesma rede, ele não envia direto, ele manda para um hub, para um switch, e aí esse equipamento é que envia para o destino certo. Esse modelo ele é muito usado em lugares como escolas, empresas, laboratórios de informática e até redes em casas. Por quê? Porque ele que deixa tudo mais organizado. Cada aparelho ele tem seu próprio cabo exclusivo conectado ao centro da rede. Um exemplo bem claro é um laboratório de informática. Todos os computadores da sala eles são conectados diretamente ao switch principal e ele que vai gerenciar tudo. Dentro da topologia em estrela, a gente ainda pode ter 2 variações, dependendo do que a gente usa como ponto central. Quando a gente usa um hub, a gente chama de estrela passiva. Nesse caso, o hub ele simplesmente recebe os dados de um dispositivo e envia para todos os outros, sem se importar com quem é o destinário.
Então, ele não vai filtrar e nem analisar nada. Agora, quando a gente usa um switch, que é mais moderno, ele funciona de forma mais organizada. Por quê? Porque o switch ele vai registrar os endereços físicos de cada dispositivo conectado a ele. E com isso, ele consegue enviar os dados diretamente para o destino certo, sem ficar explorando para todo mundo ao mesmo tempo. Então, resumindo, a topologia em estrela ela é uma estrutura em que tudo gira ao redor de um centro, e esse modelo está presente no dia a dia, tanto em redes pequenas, como em casas, quanto em redes maiores, até em ambientes comerciais e educacionais. Indo para a topologia em árvore, que também pode ser chamada de topologia hierárquica, ela tem esse nome por quê? Porque ela realmente se parece com o formato de uma árvore. A estrutura começa com um ponto principal, que seria o tronco mesmo, e a partir dele vai se formando ramificações, que seriam os galhos. No caso, os dispositivos conectados ou as sub-redes, né? Ela é montada em camadas, como no principal no topo, e os outros nós elas vão descendo em níveis, conectando a ele. E cada um desses níveis ele pode conter tanto dispositivos simples, como computadores e impressoras, quanto dispositivos de rede, como switch, hub ou os roteadores. O funcionamento é como se fosse uma árvore mesmo, né? Os dados sobem e descem na rede, seguindo essa hierarquia, e isso permite que a rede seja dividida de forma mais organizada, principalmente quando se quer separar setores diferentes ou departamentos internos, mas ainda mantendo todos eles dentro da rede principal. A topologia ela é uma árvore. Ela é muito usada em escolas maiores, universidades ou empresas com setores bem definidos. Por exemplo, em uma escola, a gente pode ter o setor pedagógico em um andar, a sala dos professores em outro e os laboratórios em outro, todos conectados à rede principal, mas organizados por blocos ou departamentos como se fossem os galhos desta árvore. E por fim, a gente tem a topologia híbrida, que também pode ser chamada de topologia mista. Essa daqui ela é basicamente uma mistura entre duas ou mais topologias diferentes, usadas dentro dessa mesma rede. Ela é pensada justamente, gente, para adaptar a estrutura de rede conforme as necessidades específicas de cada parte do ambiente. Por exemplo, em uma mesma empresa, o setor de atendimento ele pode usar a topologia em estrela, o setor de TI pode usar a topologia em barramento, o setor de segurança pode usar a topologia em anel. A rede híbrida junta tudo isso em uma só estrutura, de forma que todas essas partes diferentes consigam se comunicar entre si sem ficar dando conflito. Para isso funcionar bem, é importante que a rede seja muito planejada, com os pontos de conexão definidos e os dispositivos certos, como os switches, roteadores e até servidores que vão fazer essa integração entre as diferentes partes da rede, né? Bom, essa topologia é muito usada em ambientes grandes e variados, onde uma estrutura sozinha não vai dar conta de tudo. Um bom exemplo é uma universidade. Nos laboratórios de informática aqui tem muitos computadores trocando os dados ao mesmo tempo e pode usar uma topologia em estrela. Já no setor administrativo, que é mais tranquilo, pode usar um barramento, e todos esses setores ficam interligados de forma híbrida. Outro exemplo seria uma empresa com várias filiais, em que cada filial tem sua própria estrutura interna, mas todas se conectam a uma rede corporativa central maior. A principal característica da topologia híbrida é essa flexibilidade de adaptar a rede conforme o espaço físico, a quantidade de usuários e o tipo de serviço que vai ser executado em cada setor. Bom, então é isso. Essas três topologias, estrela, árvore e híbrida, elas são muito utilizadas hoje em ambientes diferentes, desde os mais simples até os mais complexos. Cada um tem uma estrutura própria, uma forma de organização e um jeito de funcionar. Agora eu vou passar para a próxima parte, onde a gente vai entender melhor as vantagens e as desvantagens. Obrigado pela atenção. Olá a todos. Bom, eu sou a Alane e como vocês já viram aí com Julia e Jenny, as topologias de rede, elas são a maneira de como que a gente desenha e conecta os nossos computadores e equipamentos. Agora vamos entender as vantagens e as desvantagens e o mais importante de tudo, que é por que ainda é super relevante para nós, profissionais e estudantes de tecnologia, saber sobre topologias de rede. Vamos começar aqui falando da topologia linear ou barramento. Olha, essa topologia ela foi uma das primeiras lá da década de 80 e ela era interessante porque era barata e prática para aquela época, sabe? Então, usava um único cabo central para conectar todo mundo. Só que ela tem mais desvantagens do que vantagens. Pensa o seguinte, agora falando sobre as desvantagens. Se o cabo principal, o backbone, ele fosse danificado em qualquer lugar, por exemplo, um rato roendo o cabo debaixo da mesa, então a rede inteira ela pararia na hora.
Isso acontecia porque o cabo ele perdia a impedância correta e a comunicação ela seria interrompida ali para todo mundo. E tem também a questão dos problemas de colisões. Como todo mundo estaria usando o mesmo cabo, se dois computadores tentassem falar ao mesmo tempo, as mensagens elas iriam ali bater uma na outra, o que a gente chama isso de colisão de dados. E aí isso significa que a mensagem ela se perdia e aí precisaria ser reenviada, perdendo tempo, né? E na verdade seria um sistema half duplex. Só ia ou vinha, nunca seria os dois ao mesmo tempo. Tem a questão também da insegurança e a largura de banda que é limitada. Fora isso que eu falei da colisão dos dados, esses dados eles eram enviados para todos os dispositivos da rede. E só o destino que pegava. E isso aí tornava a rede muito insegura e a largura de banda era bem limitada, porque era um meio compartilhado por todo mundo, né, ali. Também tem a questão da manutenção complicada e pouca escalabilidade, né? Para adicionar ou tirar um computador, precisava ali interromper toda a rede, e a rede tinha uma limitação física de tamanho. O cabo ele não podia ter mais que 200 a 500 metros, e aí o que impedia a conexão de longa distância, né? Como, por exemplo, uma WAN. E a importância atual disso daí para a gente, basicamente essa topologia ela não é tão importante hoje em dia, ela não é mais usada para redes cabeadas, por causa justamente dessas limitações, porque temos opções muito melhores agora e o mais importante é que a gente tem que entender de onde tudo começou, né? Essa daí, como eu disse, foi uma das principais, mas atualmente ela não é tão importante. Vamos falar agora da topologia em anel. A grande vantagem, a sacada que a gente tem que entender dessa topologia é que era ela que eliminava as colisões de dado. Lembra do token que Jenny já mencionou? Só quem tinha o token podia falar, então não tinha bagunça. E isso era ótimo porque tinha um fluxo de dados mais organizado. Só que ela também tem bastantes desvantagens. E aí tem a questão de ser um ponto único de falha grave. O maior problema era que se um único computador no anel travasse, digamos, uma falha de software, e parasse de repassar esse token, a comunicação da rede inteira ela simplesmente iria parar. Tem a questão também de ser uma manutenção ainda mais problemática. Assim como no barramento que a gente já viu, para adicionar ou remover um dispositivo, a rede ela precisava ser interrompida. Sobre a importância dessa topologia, ela foi uma alternativa popular também lá nos anos 80, principalmente com o padrão Token Ring da IMB, só que ela foi substituída pela Ethernet comutada e pelo switch também, que eles se mostraram aí muito mais eficientes e flexíveis. Então ela acabou ficando um pouco ultrapassada. Vamos ver agora a topologia em estrela. E, na verdade, ela é muito boa. Vou começar aqui falando das vantagens. Uma coisa boa é que tem um isolamento de falhas. Essa é a principal vantagem. Se um cabo ele se rompe ou um computador falha, apenas aquela máquina vai parar de funcionar. As outras vão continuar operando normalmente. Pensa aí numa lan house. Se um jogador bravo ele vai lá e chuta o cabo da máquina dele, só ele que vai se prejudicar e os outros vão continuar jogando normalmente. Tem a questão também da escalabilidade simples. É super fácil aumentar a rede ou então adicionar e remover dispositivos, sem precisar parar tudo para fazer isso. E tem a questão do switch também. A gente já falou que ela funciona, né? E ela usa o switch. Com o switch ele vai ter um alto desempenho e segurança. Aqui é onde a mágica acontece. Por quê? O switch ele é conhecido por ser inteligente, então ele envia os dados diretamente para o destino correto. A gente chama isso de unicast, ok? E aí ele não replica para todo mundo. Isso significa que vai ter mais segurança e melhor desempenho, né? Porque várias transmissões vão poder acontecer ao mesmo tempo. Cada porta do switch, ele vai agir como um domínio de colisão separado. E aí, isso melhora demais o desempenho. Só que ele também tem desvantagens. E algumas desvantagens deles é que
é um ponto único de falha no concentrador. O calcanhar de Aquiles, por exemplo, se o hub ou o switch central ele falha, toda a rede conectada a ele vai cair também. Uma queda de energia que afete só o rack do switch, por exemplo, pode deixar um escritório inteiro sem ter comunicação, né? É concentrada. Agora, com o hub. Bom, ainda um barramento em caixa, né? E então, no início, quando usava os hubs, a topologia ela era fisicamente uma estrela, mas logicamente ela ainda funcionava como barramento. O hub, ele apenas retransmitia tudo para todas as portas, e aí causava colisões e limitava também o desempenho, sabe? Por isso que o switch ele foi tão revolucionário e bem melhor para essa topologia. E a importância atual dessa topologia em estrela. Essa topologia, principalmente com o uso do switch, é a base das redes que a gente usa hoje em dia, seja em casa, na escola ou então em pequenas e médias empresas. É o modelo mais comum para as redes locais, conhecidas como WANs. E entender os impactos dos switches versus o hub é crucial para o desempenho da rede. Ou seja, o switch basicamente o switch ele é melhor do que o hub. Vamos então conhecer agora as topologias em árvore, ok? Vamos entender aqui a vantagem e a desvantagem. A grande vantagem é a organização hierárquica. E isso permite que a gente identifique e isole problemas de forma bem mais rápida e eficiente. Pensa então uma universidade aí. Se a rede do prédio de engenharia dá problema, é fácil isolar e resolver ali, sem precisar afetar o resto do campus. Só que a desvantagem dessa topologia é a propagação do sinal e a complexidade. Cada ramificação ela pode fazer com que o sinal se propague de formas diferentes, o que pode causar problemas na transmissão se não for bem projetado, entende? Tem também a questão de ponto de falha no backbone. Se a barra central, o tronco da árvore, vamos falar assim, né, falhar, grandes partes da rede também podem ser afetadas, e aí isso vai comprometer a comunicação de vários segmentos. E a importância atual dessa topologia é que é uma evolução natural do barramento e estrela e ela é muito usada em grandes redes, como campos universitários, que foi justamente o exemplo que eu dei, ou então grandes corporações. Por quê? Porque lá é onde a hierarquia e a segmentação são mais importantes, que é justamente um ponto forte dessa topologia. E por último, vamos ver aí a topologia híbrida, ou então topologia mista. Bom, esse tipo de topologia a gente pode dizer assim, que é uma mistura boa. Por quê? Porque ela une duas ou mais topologias. E então ela é extremamente flexível e robusta. Ela pode ser ajustada para as necessidades específicas de qualquer rede, entende? E ela é ideal para ambientes complexos. Ela é a topologia mais utilizada em grandes redes corporativas, onde a complexidade e a necessidade de conectar muitos dispositivos de forma eficiente exigem o melhor de cada modelo, sabe? Outra coisa boa dela é porque ela tem um melhor desempenho e facilita a expansão. Como ela combina o melhor de cada topologia, ela otimiza o desempenho e permite a expansão mais fácil sem comprometer a rede. Só que ela também tem algumas desvantagens. E quais são elas? Principalmente o custo. Sim, toda essa flexibilidade que eu estou falando e robustez vem com um preço também. E é a topologia mais cara para implementar e manter e administrar no geral, sabe? Também inclui a questão da complexidade administrativa. É mais difícil de configurar e gerenciar, exige profissionais com mais conhecimento, mais qualificação. Por exemplo, uma pequena startup, ela não precisa de algo tão complexo. Entende que seria um custo desnecessário? Qual que é a importância atual desse tipo de topologia? É o padrão para as grandes infraestruturas, basicamente. Por quê? Ela permite criar soluções customizadas que vão atender às demandas e complexidades de dados e segurança no geral, entendeu? Então, sobre
tudo que a gente viu aqui de topologia. Por que é importante para nós, profissionais e nós estudantes, saber sobre isso? É simples. A escolha da topologia e dos equipamentos, como o switch e o hub, por exemplo, que a gente viu a diferença lá com Jenny, vão definir os domínios de colisão de uma rede. Uma rede estrela com um switch, ela tem cada porta como um domínio de colisão separado, o que aumenta drasticamente aí o desempenho. Já no barramento, a rede inteira é um domínio de colisão só. Para um profissional de redes ou até mesmo um desenvolvedor, entender de topologia é fundamental para diagnosticar problemas com precisão. O aplicativo não funciona? Será que é o meu PC? Será que é o switch do andar ou o roteador principal da empresa? A resposta vai estar no mapa da rede, ou seja, vai estar na topologia, entende? A topologia, ela não é só um desenho bonitinho que a gente vê geralmente na matéria, né? Vai ser a base da arquitetura de redes. É uma decisão de projeto que impacta diretamente a velocidade, que é a latência, a capacidade de crescimento, que é a escalabilidade, e a resiliência, que é a capacidade de lidar com falhas do sistema, que a gente cria e mantém. Então, conhecer isso nos capacita a não só consertar as redes, mas também projetar sistemas que realmente funcionem bem e estejam prontos para o futuro. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. E as referências que nós utilizamos para gravar esse vídeo foram essas que estão aparecendo aí na tela. E é isso, muito obrigada a todos. E não deixem de dar like se você gostou e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!